Olá, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre alergia ocular com vocês. Eu lamento não poder estar presente aí, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, o meu e-mail está aí, vocês podem me enviar e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Natanael, muitíssimo obrigada pelo convite. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse no que eu vou falar hoje, e o que a gente tem que lembrar em relação à definição, esse foi um consenso de alergia da América Latina, de oftalmologia, que alergia ocular ficou sendo um termo usado para descrever um grupo heterogêneo de doenças inflamatórias da superfície ocular, frequentemente recorrente, onde o mecanismo fisiopatológico básico é a reação de hipersensibilidade tipo 1 ou anafilática, e podendo ser ou não associado a outros tipos de resposta inflamatória. O que a gente tem é uma prevalência de alergia ocular, onde 50% da população tem algum tipo de alergia. Desses, 83% dos pacientes alérgicos vão apresentar algum tipo de sintoma ocular. Então, a prevalência de alergia, de sintomas alérgicos dentro dos pacientes com alergia é bastante alta, o que justifica nós revermos toda a patogênese e todo o tratamento e classificação do quadro de alergia ocular. Então, a gente tem uma exposição de alérgeno, na fase inicial eu tenho a sensibilização e ativação, a partir daí, na fase aguda, a gente vai ter o quê? A ceratoconjuntivite sazonal ou perene, que é uma resposta rápida e aguda do processo alérgico, especificamente, e quando o paciente tem uma fase mais crônica, a gente tem um dano tecidual, que é o que a gente observa na primaveril, na atópica ou na conjuntivite papilar gigante. Então, ela é classificada como IgE mediada, a gente tem a conjuntivite alérgica sazonal, conjuntivite alérgica perene, então, só imunoglobulina IgE mediada, reação de hipersensibilidade tipo 1. A gente tem a ceratoconjuntivite primaveril ou vernal e a ceratoconjuntivite atópica, que são hipersensibilidade tipo 1 e também hipersensibilidade não IgE mediada, tipo 4 associada. E a gente tem a conjuntivite papilar gigante, a blefaroconjuntivite de contato e as flictenuloses, que a gente considera como sendo quadros alérgicos, mas elas não têm uma hipersensibilidade tipo 1 envolvida na sua patogênese especificamente. Bom, qualquer quadro de alergia ocular, a gente vai ter como sintoma o prurido. Então, o paciente pode ter sensação de corpo estranho, ele pode ter fotofobia, ele pode ter lacrimejamento, mas o principal sintoma é prurido. Então, dentro do diagnóstico diferencial, a gente sempre fala, o que incomoda mais? É o ardor, a sensação de corpo estranho, o lacrimejamento ou o prurido, a coceira no olho? O paciente fala, é o prurido, a gente aposta mais no quadro de alergia, né? E quais os sinais que a gente observa nesses pacientes? A gente vai observar hiperemia conjuntival, presença de papila, presença de quimose na fase aguda, edema palpebral, secreção mucoide, uma alteração do limbo, que a gente chama como limbite, que é esse espessamento limbar, uma resposta inflamatória limbar presente, e a gente pode observar ceratite, né? Então, esses são os achados mais comuns, os sinais mais comuns, né? E, de acordo com o tipo da conjuntivite, a gente vai observar alguns achados mais importantes. Por exemplo, a conjuntivite alérgica sazonal, onde a gente tem uma hipersensibilidade tipo 1 somente envolvida, a gente vai ter, é o tipo mais frequente, acontece mais na primavera e verão, porque ela tem um antígeno que está presente mais na primavera e verão, que são é o pólen, é o ácaro, são situações na época de polinização. Então, realmente, nessas épocas, o paciente tem um quadro alérgico importante, normalmente associado com rinite e com asma. E essas crises sazonais, elas são de forma aguda, ou seja, o paciente entra em contato com o pólen, ele começa a espirrar, ele começa a entope o nariz, ele começa a coçar o olho de uma forma aguda. Então, ele tem o edema, ele tem a hiperemia, todos esses sintomas de uma forma aguda, tirando o antígeno, ele vai melhorar, então, esse sintoma. O mais comum é o pólen, poeira, ácaro e outros insetos também estão presentes. Quando a exposição ao antígeno é de uma forma perene, contínua,
Então, ele vai ter essa mesma forma de alergia, só que com uma frequência muito maior. Então, ela também é IgE mediada, a perene, só que é uma forma mais branda, sem determinar a sazonalidade específica. Então, essa também é uma forma bastante comum, o paciente ter um quadro alérgico leve, mas ele não tem uma sazonalidade. Então, ele entra numa forma crônica, mas sem um dano tecidual, porque é uma forma, um processo inflamatório mais leve, né? Agora, quando a gente fala nas conjuntivites vernais ou na conjuntivite atópica, aí sim a gente tem uma fase crônica com lesão tecidual e a gente tem aqui uma hipersensibilidade tipo 4 associada. Elas são multifatoriais, então na conjuntivite vernal eu tenho uma forma genética, eu tenho uma forma genética envolvida na etiologia, uma forma hormonal, uma forma ambiental e uma neuronal, ou seja, esse paciente é um paciente que normalmente ele começa na infância e ele é autolimitado em torno dos 25 até os 25 anos. De acordo com a forma hormonal, a alteração hormonal, esse paciente pode, então, diminuir as suas crises, a não ser que ele tenha um quadro de associação com atopia mais importante, então ele passa de uma conjuntivite vernal para uma conjuntivite atópica e ele vai continuar aí se comportando como uma conjuntivite atópica. 50% dos pacientes têm associação com alguma outra atopia, sexo masculino mais comum do que o feminino, e ocorre sim uma exacerbação desses quadros na primavera e verão. E o que a gente observa? Bem típico da conjuntivite vernal, a gente observa essas papilas no tarso superior, papilas grandes, macropapilas, ou seja, papilas acima de 2 milímetros. A gente encontra no limbo, quando é a forma limbar, a gente pode encontrar esses pontos esbranquiçados, elevados, que são os nódulos de Trantas, que são acúmulo de eosinófilos. Então, ela tem a forma palpebral, ela pode ter uma forma limbar, que você tem uma hipertrofia limbar importante, e a gente pode ter uma forma mista, onde a gente tem a pálpebra alterada, a conjuntiva tarsal alterada, com essas papilas gigantes, e os nódulos de Trantas, a parte limbar também alterada. Associada com isso, pode ter um envolvimento corneal, causado, então, pela ceratite epitelial difusa. Posso ter a úlcera em escudo, que é uma lesão com fundo esbranquiçado, com as bordas nítidas, uma forma de escudo mais localizada temporal superior, e posso ter também a formação de um pseudogerontóxico, que é o que a gente observa aqui, pelo acúmulo de lípides, esse paciente vai formando pseudogerontóxico. Posso ter uma deficiência de limbo na forma crônica, e existe uma associação muito grande entre a conjuntivite vernal e o ceratocone especificamente, né? A ceratoconjuntivite atópica, contrário à conjuntivite primaveril, é uma doença que acontece em pacientes mais velhos. Então, normalmente, os pacientes têm acima de 25 anos. Então, quadro de alergia em criança, a gente tem a conjuntivite primaveril, pacientes mais velhos, a gente tem a conjuntivite atópica, que também é uma hipersensibilidade tipo 1 e tipo 4, que também tem uma associação com outras atopias, principalmente a dermatite, né? O pico de prevalência acaba sendo de 30 a 50 anos. Acontece também mais no sexo masculino e ele se exacerba na época do frio. Como é uma doença crônica, o dano acaba, e não é autolimitado, o dano para o paciente acaba sendo muito maior. Então, a chance desse paciente ter sequelas é muito maior. Logicamente, a faixa etária em torno dos 25 anos, maior acima dos 25 anos, mas ela pode acontecer também em crianças que têm um quadro de atopia bastante importante, como essa criança que a gente observa aqui, tem um quadro de dermatite muito importante e apresentava também uma conjuntivite atópica, né? O envolvimento corneano nesses pacientes, eu também tenho uma ceratite epitelial, a úlcera em escudo, ela pode estar presente, mas não é o mais frequente. Eu tenho um processo inflamatório persistente que vai causar uma conjuntivite cicatricial com restrição de fundo de saco, com lesão de células caliciformes, e esse paciente pode apresentar, então, ao longo da sua vida, uma deficiência límbica, uma vascularização corneana, um afinamento periférico, e a associação com o ceratocone também é frequente, e esses pacientes atópicos, eles podem ter um quadro de herpes
mais importante, com uma maior recorrência e um quadro bilateral, que não é muito comum no que a gente observa no herpes especificamente. Conjuntivite papilar gigante é uma hipersensibilidade tardia, mas a gente lembra que é um quadro de hipersensibilidade. Normalmente ela tem um quadro, um trauma mecânico que vai desencadear esse processo, seja ele lente de contato, normalmente lente de contato gel, mas a rígida também pode levar, corpo estranho, fio de sutura, prótese, qualquer trauma mecânico que vá desencadear esse quadro, né? Aqui a gente tem o envolvimento da córnea bastante raro e a gente tem as papilas também formando bastante papilas gigantes, né? Blefaroconjuntivite de contato, uma hipersensibilidade também tipo 4, envolvimento de pele e conjuntiva, né? E aqui o que mais desencadeia são os nossos colírios mesmo, muitos deles desencadeiam esses quadros, o uso de cosméticos, de maquiagem, que também podem ser fatores desencadeantes desse processo inflamatório. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico basicamente é clínico, com a história clínica do paciente, com o exame ocular, e algumas vezes a gente lança mão do laboratório, seja onde a gente observa no citológico presença de eosinófilos e grânulos livres, né? Então, o que é importante a gente lembrar que nem se o olho coça, na maioria das vezes é alergia. Se ele arde, a gente pensa no olho seco. Se o olho está pegajoso, com secreção, a gente vai pensar numa conjuntivite bacteriana. Porém, a alergia, ela é muito mais do que só o prurido, como a gente observou, né? Então, com isso, é importante a gente tratar o paciente, porque é uma causa de qualidade de vida ruim o paciente com alergia ocular. Então, o tratamento ele é feito basicamente com medidas gerais, com farmacoterapia tanto tópica quanto sistêmica. Algumas situações a gente faz tratamento cirúrgico, a gente tem a opção de fazer modulação no sistema imunológico, e aqui, como outras modalidades, são outros tratamentos que não existe uma evidência muito específica, como a acupuntura, como a homeopatia, mas que algumas vezes eles são relatados como possibilidades de ajuda de tratamento coadjuvante, né? O que a gente faz, então, de farmacoterapia? Se a doença ela é uma manifestação local, a alergia é uma doença sistêmica com manifestação local, certo? Então, se a manifestação é só local, a gente trata só localmente. Eu vou levar em consideração a posologia, o conforto para fazer o tratamento, a segurança da medicação e, logicamente, os custos, né? Já que é um tratamento crônico. Dentro das medidas gerais, a gente vai tentar identificar e diminuir a exposição ao alérgeno. Compressa gelada na fase aguda é extremamente importante, então a gente pede para o paciente fazer compressa gelada, mas a gente pede para ele usar soro fisiológico, água filtrada, água fervida, água mineral, mas a gente pede para não usar água boricada, porque a própria água boricada pode ser um agente de toxicidade e também de alergia. Para retirar esse alérgeno, a gente pede para fazer bastante irrigação do olho, lavar bastante o olho, e aí entra a utilização das lágrimas artificiais, que sempre está presente no tratamento dos pacientes de alergia, e aqui a gente dá preferência para as lágrimas artificiais sem o conservante, para evitar também toxicidade e desencadeamento de processo alérgeno, né? Dentro da farmacoterapia tópica, a gente tem vasoconstritores, antihistamínicos, estabilizadores de membrana de mastócito, as drogas de ação combinada, como a olapatadina, cetotifeno e a alcaftadina, que são os que a gente mais utiliza. Vasoconstritores, são utilizados só em momentos específicos para deixar o olho mais claro. Se a gente utilizar uma lágrima gelada, vai ser a mesma ação do vasoconstritor. Os antihistamínicos puros, tópicos ou sistêmicos, os tópicos a gente não tem mais no mercado, os sistêmicos a gente evita utilizar, por a maioria deles ter também uma diminuição, diminuírem a produção da lágrima, e se eu preciso de aumentar a lubrificação do paciente, então a gente só deixa o antihistamínico sistêmico quando realmente o paciente tem sintomas sistêmicos importantes. Os estabilizadores de membrana de mastócito puro, a gente tem como representante o cromoglicato, que faz uma estabilização pequena de mastócito, mas tem pacientes que só com cromoglicato ele funciona muito bem, tem uma posologia de 4 vezes ao dia. Então, não é uma posologia muito confortável, mas é a medicação mais barata que a gente encontra no mercado. Então, tem paciente que responde, sim, ao cromoglicato. As de ação combinada, ou seja, tem uma ação de estabilização de membrana e também uma ação antihistamínica, e muitos deles também inibem a chegada do eosinófilo. Então, essas drogas, elas têm um início de ação como histamínicos muito rápido. Então, o paciente melhora rapidamente com a primeira instilação e depois, com a ação contínua, com a utilização contínua, ele começa com a
estabilização de membrana. Eles têm uma posologia muito confortável, de uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, e são os mais utilizados a longo prazo para o nosso tratamento. Os anti-inflamatórios não hormonais, eles são pouco usados, porque eles não têm um papel tão importante e acabam podendo ter um risco de efeitos colaterais mais importantes. Os corticosteroides são excelentes, o problema são os efeitos colaterais do uso crônico do corticosteroide. Então, quando eu vou usar corticosteroide na fase aguda da doença, em alta dose por um curto período de tempo, e quando eu utilizo esses corticosteroides, eu preciso de um corticosteroide para superfície só. Então, a gente prefere as chamadas soft drugs, que tem uma penetração menor, com risco menor de complicação. E aqueles pacientes que se mostram córtico-dependentes ou tem um processo crônico que a gente não consegue somente com as drogas de ação combinada manter o controle, a gente acaba partindo para imunomodulação. Então, no resumo, a conjuntivite alérgica sazonal, ou seja, quadro agudo, a gente tenta só o antihistamínico, seja tópico quanto sistêmico, se a doença for sistêmica associada, e posso usar o corticoide em alta dose, curto tempo, no quadro muito intenso. Quando ela é perene, eu vou tratar como atópica e primaveril. E nesses quadros aqui é que a imunoterapia pode ser de valia, ou seja, identifico qual é o alérgeno e aí eu posso fazer uma imunoterapia, mas que vai demorar, o resultado é a longo prazo. Na conjuntivite atópica e primaveril, na fase aguda, ou seja, até 15 dias de história, que a gente tem, o que eu observo? Trantas, ceratite, hiperemia e os sintomas muito mais importantes. Eu vou usar corticosteroide em dose alta por um curto espaço de tempo e no mesmo primeiro dia eu já vou entrar com estabilizador de membrana e antihistamínico, ou seja, a olopatadina, cetotifeno ou a caftadina que a gente tem aqui, porque a estabilização de membrana demora pelo menos 1 semana para fazer efeito. Posso utilizar só o estabilizador de membrana, como glicato? Posso, nos quadros mais leves, e lembrando que o cromoglicato vai demorar aí até 10 dias para fazer o seu efeito de estabilização de membrana. Então, até que eu tenha a estabilização de membrana, é o período que eu vou utilizar o corticosteroide. Como é que esse paciente vai ser mantido? Depois que saiu da fase aguda, eu vou retirar o corticoide e vou manter só com o estabilizador de membrana. Agora, casos refratários, onde se mostram córtico-dependentes ou tem mais do que uma crise aguda, mais de uma crise por mês, esses pacientes precisam, então, de uma outra medicação. Então, a gente utiliza a imunossupressão tópica com o tacrolimus tópico, colírio ou pomada, por um tempo prolongado, dependendo, então, da intensidade das crises e do número das crises. A gente tenta achar quando que o paciente fica bem. O paciente fica bem, a gente suspende a medicação. O paciente chegou na época de ficar pior, a gente inicia de novo o tratamento. Essa criança é uma criança que tem uma dermatite atópica extremamente importante, o olho foi acometido com uma conjuntivite também atópica, né? Outros tratamentos, leucotrienos, que a gente pode utilizar, mas são adjuvantes, eles não têm tanta ação assim dentro no tratamento da conjuntivite alérgica especificamente, né? E a modulação do sistema imune, tanto na imunoterapia, que eu já comentei, e a imunossupressão tópica, posso usar a ciclosporina, mas o tacrolimo tem um efeito muito mais importante do que a ciclosporina, e eu posso utilizar a imunossupressão sistêmica, anticorpo monoclonal, ou mesmo ciclosporina, ou outros imunossupressores, em casos muito graves, principalmente quando eu tenho lesões sistêmicas, ou acometimento sistêmico associado, né? Lembrando aqui que o tacrolimus eu posso usar tanto a pomada ou o colírio manipulado, oftalmológico, ou eu posso usar o próprio dermatológico, posologia de uma vez, começando 2 vezes ao dia, e depois a gente mantém com 1 vez ao dia. A ciclosporina de 1 a 2% de concentração, podendo devendo ser utilizada 4 vezes ao dia, né? Como é que a gente trata papilas e as úlceras em escudo, no final das contas, né? A papila, a úlcera em escudo, a etiologia dela é imunológica, não é a papila que vai causar a úlcera em escudo. A gente tem mediadores epitéliotóxicos na alergia, proteína eosinofílica principal, ou maior, que é a principal delas, que faz, então, com que o paciente tenha
desenvolva a úlcera em escudo. As papilas, elas atuam ali como com trauma mecânico e com acúmulo de mediadores e células entre as papilas. Então, o paciente pode ter um agravamento da úlcera em escudo. Como é que eu trato a úlcera em escudo? Corticoide, tópico e sistêmico. Posso fazer injeção supratarsal do corticoide de depósito, faço lubrificação, posso usar lente de contato se o trauma for importante e a remoção de papilas só realmente em último caso. Tratamento cirúrgico da alergia, a gente faz então a destruição dessas papilas, mais com crioterapia, pode fazer o shave, e sempre que eu faço o shave de papila, eu faço algum enxerto, seja de conjuntiva, de mucosa oral ou de membrana. Injeção supratarsal de corticoide extremamente eficaz e importante, mais fácil tratar, porque o paciente toma uma injeção só e fica mais tempo sem usar a medicação. E eu posso fazer sempre a ceratectomia superficial, principalmente se eu tenho uma leucoplaca nessas úlceras em escudo. Então, esse é um paciente com papila gigante, foi feita a retirada e a implante da membrana, mas é importante, quer dizer, eu posso fazer o tratamento cirúrgico, mas é importante que eu tenha um controle da alergia, né? Quais são as complicações que eu tenho ainda de um paciente com alergia? Olho seco, tenho deficiência de limbo, posso ter opacidade, irregularidade córnea, posso ter ectasia, que não seja ceratocone, posso ter catarata e posso ter glaucoma como complicações do próprio tratamento do paciente, né? Como é que eu sigo o paciente? Como é que eu devo seguir um paciente com alergia? Eu sempre tenho que medir a acuidade visual, fazer refração desse paciente. Sempre tenho que fazer a medida da pressão intraocular e fazer a avaliação do nervo óptico, principalmente se eu estou usando corticoide nesse paciente, para fazer diagnóstico precoce de alterações pressóricas e glaucoma nesse paciente. Biomicroscopia, buscando olho seco, buscando toxicidade na superfície, buscando presença de catarata. Extremamente importante eu ter a documentação e o acompanhamento tomográfico desse paciente para fazer o diagnóstico precoce de ceratocone ou mesmo de uma ectasia que possa estar acontecendo, surgindo para esse paciente. Bom, era isso que eu queria colocar para vocês. Estou à disposição se vocês quiserem completar ou perguntar alguma coisa. Obrigada.